Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo e hoje eu quero falar com vocês sobre frustração. E aqui eu vou falar de um lugar de profissional, porém eu vou ampliar o assunto, não é só para as crianças autistas aqui ou para as crianças sem diagnóstico. Eu quero que vocês reflitam aí sobre essa questão que eu vou falar com vocês. Então, hoje o tema é frustração. E por que eu resolvi falar desse tema? Eu venho observando os meus atendimentos, as crianças que eu convivo, que os pais têm muito medo de fazer as crianças se sentirem frustradas. E aí é que eu quero trazer uma reflexão para vocês. Vocês aí, na vida de vocês, todos vocês conseguem tudo, acertam tudo, vencem tudo o tempo todo? Não. E você também não teve que aprender a lidar com isso? Pois bem, sua criança também precisa criar carcaça para poder lidar com isso. Ela não pode ficar o tempo inteiro sendo mimada, poupada de sofrer. Óbvio que aqui eu não estou falando de agora eu vou fazer de um jeito que minha criança se sentir frustrada. Não, não é isso. Mas entrar num lugar de que eu preciso ajudar meu filho a lidar com isso, porque muitas vezes a frustração vai ocorrer e você nem vai ter controle sobre isso. Mas quando a sua criança se sentir frustrada, mostra para ela que todo mundo passa por isso, que todo mundo tem suas dificuldades, que nem todas as pessoas vencem o tempo inteiro, acertam o tempo inteiro, e que sim é preciso aprender a lidar com isso. E aí, assim, pensando em frustração, o que é uma frustração grande, pequena, que traz trauma, que não traz trauma? Não tem como saber, certo? Porque aí, o que você pode achar que é frustrante para você, talvez não seja para mim. Assim como pode ser frustrante o que você passa para o seu amigo, e para ele não vai sentir absolutamente nada. Então, para cada pessoa é uma situação diferente. E aí que a gente precisa entender o que a gente está poupando os nossos filhos de sentir, de lidar, e o que ele deveria estar passando, porque realmente faz parte do processo. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu percebo muito aí nos atendimentos mesmo, que as crianças, elas simplesmente desistem de um jogo, de uma atividade, quando elas não acertam de primeira. E aí elas fecham a cara, elas ficam bravas, e aí pronto, precisa parar todo o atendimento, conversar, explicar. E isso é um processo, faz parte da nossa vida. Mas a criança não tem habilidade desenvolvida para lidar com isso. E muitas vezes nós adultos também não temos, né? Só que a gente não vai ficar de cara emburrada, não vai brigar com o mundo, porque a gente não tá conseguindo lidar com as nossas dificuldades. Pelo menos deveria assim, né? A gente sabe que tem uns adultos aí, mas enfim. O importante aqui é também trazer para sua criança que, ok, tudo bem você se sentir frustrado, porém, temos que arranjar meios de lidar com isso. Não pode ser sempre assim, você não vai conseguir as coisas só porque você ficou emburrado, de cara fechada, ou as coisas não vão mudar porque você não acertou sempre. E aí aqui também entra num outro lugar de que muitos pais são muito exigentes. Então as crianças, para evitar que elas sejam criticadas, que elas sejam exigidas, elas nem tentam fazer, para não lidar com duas frustrações, a de não conseguir e de ouvir as críticas dos pais. Então percebem que nós também, enquanto adultos, temos que aprender a manejar isso de forma adequada, entre auxiliar a criança a lidar com isso, mas também não exigir tanto delas. No sentido de que, muitas vezes eu atendo pais que eles colocam na cabeça deles que as crianças têm que lidar com as dificuldades delas igual o adulto lidou, igual ele lidou lá na vida dele na infância. E não funciona assim, porque cada indivíduo é único, tem suas particularidades, e a gente tem que aprender a enxergar os nossos filhos também. Tanto que assim, minha opinião pessoal,
Eu acredito que, assim, por mais que nós adultos conduzimos as crianças, mostrando, né, os nossos conhecimentos, nossos aprendizados, ensinando coisas novas para elas também nos ensinam. Porque se você for olhar bem para uma criança que ela não tá presa nesses quadradinhos que a gente tem aí na sociedade, a criança é livre. Então, ela naturalmente ela tende a ser acolhedora, a ser alegre, a amar incondicionalmente. E aí a gente vai colocando a criança nas caixinhas. Ah, não pode perder. Ah, tem que acertar tudo na prova. Ah, tem que tirar a melhor nota. Ai, como assim você perdeu pro fulaninho? E isso vai gerando um medo na criança de errar. Um medo na criança de conseguir lidar com isso. Então, ao invés de a gente exigir essas cobranças que não faz muito sentido se a gente pensar aí no desenvolvimento cerebral da criança e lidar com essas coisas, né? Fazer uma mediação dessas necessidades da criança a partir do que ela dá conta, da maturidade dela, do desenvolvimento cognitivo dela. E aí, claro, quando ocorrer a situação de frustração, ajudar a criança a lidar, não criticar, mas mostrar que as situações acontecem e que a gente precisa lidar com ela. E aí aqui fica uma orientação para vocês, que muitos de nós adultos, nós não compartilhamos, né, ou não deixamos os filhos saberem das nossas dificuldades. E claro que não é para fazer do seu filho um depósito de reclamação, não é isso. Mas compartilhar de forma sutil com o que a criança dá conta que, ai, hoje, filho, foi muito difícil lá no meu trabalho, aconteceu uma coisa que eu tô com dificuldade de lidar, e tô pensando como fazer. E aí você pode ter certeza que quando você começar a compartilhar que você também tem desafios, porque esse é uma questão até que para um outro vídeo, mas eu quero falar um pouquinho para vocês, de que os pais se colocam no lugar de que parece que eles nunca erram, que eles sempre são certos, que tudo deles é perfeito, e a criança olha com endeusamento para esse adulto, e aí, quando a gente mostra para a criança que a gente nunca erra, ela também vai ficando com esse estigma de que, olha, eu não posso errar. Eu não posso errar, porque se meu pai nunca erra, minha mãe nunca erra, tá sempre tudo perfeito, como é que eu vou poder errar? Como é que eu vou poder lidar bem com isso? Então entendem que a gente tem também que trabalhar isso em nós? E aí fica a orientação para vocês. Tentem também demonstrar de vez em quando que vocês também ficam frustrados, que vocês ficam também tristes com algumas coisas, mas que vocês estão tentando lidar da melhor maneira possível. Assim, você também trabalha na sua criança uma forma de mostrar para elas de que tá tudo bem, que às vezes é difícil mesmo, a gente consegue, né, ultrapassar com as nossas formas de lidar com a situação. E aí, assim, evitem as exigências, trabalhem isso com as crianças de vocês, se trabalhem. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, que eu vou adorar saber a sua opinião sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!